Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, eletrificação, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também das marcas que estão em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No quadro Roda Presa de hoje, vamos falar sobre uma polêmica do mundo Fiat. Com a apresentação do Pulse Abarth no BBB 22, muitos torceram o nariz pelo fato não apenas de Scorpion dar as caras em um SUV, mas também em um carro 4 portas desenvolvido no Brasil. Isso impedirá o Pulse de ser um bom Abarth? É o que respondo neste episódio. Vamos lá? Os episódios do 3,5 estreiam simultaneamente no YouTube. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em inscrever-se no Google Podcasts. E tem outras opções, tá? Para conferir todas, além de conteúdo extra e os links para as referências citadas aqui neste episódio e em outros, é só acessar bit.ly/3,5 podcast. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5, então segue lá o @3,5 podcast no Facebook e no Instagram. A Abarth está de volta ao Brasil. No mês passado, a Fiat anunciou o retorno da marca, primeiro em um comunicado que dizia, abre aspas, prepare-se, muito em breve você vai saber como a Fiat pretende envenenar a sua rede de concessionárias com um veículo projetado sob medida para quem é obcecado por performance, esportividade e que não abre mão de uma experiência única de direção que somente a picada de uma marca provocante poderia proporcionar, fecha aspas. Depois, com a prévia desse tal modelo no Big Brother Brasil da TV Globo. Esse carro, como a gente já havia discutido aqui na temporada passada do 3,5, vai ser uma derivação mais esportiva do Fiat Pulse. Para quem estiver ouvindo o episódio depois da terça-feira em que ele foi ao ar, provavelmente já deve estar sabendo também quem vai ser o primeiro dono do Scorpion nesse retorno da Abarth ao Brasil, já que o vencedor do reality show da Globo vai levar o esportivo junto com um prêmio de R$1,5 milhão, em uma estratégia bastante similar ao que ocorreu com o próprio Pulse no ano passado, quando a Juliette venceu o programa e garantiu a novidade da Fiat. Só que desta vez, a montadora resolveu utilizar a vitrine do BBB para um carro que promete ser mais low profile, que chame menos a atenção do que o Pulse em si. Afinal, a demanda criada pela Fiat no ano passado, ao revelar o seu primeiro SUV nacional em conta-gotas na televisão, antes dele ser de fato lançado e produzido, foi insana. Até hoje tem aí repercussões na fila de espera e no atendimento da Fiat, como eu disse na última entrada do Diário do Pulse. E agora com o modelo da Abarth, que é naturalmente mais caro, que não é para todo mundo, é para um público um pouco mais nichado, eu acho que a Fiat está se resguardando de eventuais problemas para entregar um carro de alto volume, como o SUV Coupé que vai vir por aí, por exemplo, e foi ignorado no BBB. No entanto, antes mesmo de lançar o Pulse Abarth, algumas críticas foram feitas, especialmente pelos fãs mais puristas da divisão esportiva da Fiat. As reclamações são diferentes, mas tocam em um mesmo ponto, pelo que eu vi, não só em comentários nos posts que eu fiz nas redes sociais do 3,5, mas também em publicações em geral sobre essa novidade da Abarth, né? Então, uma suposta inadequação do modelo escolhido para resgatar essa grife no nosso país, porque o Pulse não só é um SUV, como também conta com 4 portas e não é um projeto desenvolvido na Itália, então logo, segundo essas pessoas, ele não seria um Abarth de verdade. Afinal, esses pontos são mesmo um impeditivo para a gente ter um bom produto que carregue o Scorpion.
Essas polêmicas vão ser superadas pelo Pulse e ele será capaz de, na prática, fazer jus ao legado da Abarth. É por isso que eu resolvi fazer esse quadro Roda Presa de hoje. Vamos começar então falando da questão de ser um SUV. E aqui eu devo dizer que eu acho muito curioso o fato de o Pulse ser chamado de SUV só quando convém. Eu digo isso porque no ano passado eu fiz um episódio e um post no Medium justamente para responder aos muitos questionamentos, especialmente de haters, sobre o modelo da Fiat ser ou não um SUV. Aqui eu não vou entrar de novo nessa polêmica, mas basta dizer que quando foi lançado, muitos viram no Pulse uma falsa promessa de SUV. Ficam chamando ele de um carro que não é SUV. E agora, quando ele foi apresentado nessa derivação da Abarth, uma das primeiras críticas a ela é que o Pulse é um SUV. Como assim um SUV da Abarth? Esse não vai ser um Abarth raiz? Ou seja, ele não poderia assumir a roupagem do Escorpião porque ele não é um hatch, não é um sedã ou não tem qualquer outra carroceria que transmita maior esportividade. Logo, o que eu digo aqui o que eu peço aqui é para os críticos entrarem num consenso. Ou se critica o Pulse porque ele não é um SUV, ou se critica o Pulse por ser sim um SUV e por esse motivo não poder ser um Abarth de verdade. Não dá para ser os dois, né? Dito isso, vamos chamar aqui os mais puristas. Se você é um deles, vem aqui comigo. Não vou bater em ninguém, não vou dar patada, mas vamos todos partir para o planeta Terra, para o planeta da realidade. Sim, os SUVs são uma praga. A maioria deles significa um carro mais caro e de pior dirigibilidade por mero status. Talvez signifiquem um monte de plástico sobre rodas, que é muito molenga, que a única emoção capaz de transmitir é a falta de segurança nas curvas. Mas os SUVs são realidade. É o tipo de carro que quase todo consumidor mais endinheirado quer hoje. E com a alta dos preços nos carros, especialmente no Brasil, são essas pessoas que movimentam o mercado. E isso explica o sucesso desse segmento. Porque, por mais que sejam carros piores, os SUVs passam a imagem de serem mais valentes, de serem carros parrudos e de serem caros, o que transmite status. Além disso, os SUVs não deixam de ser práticos ou capazes na hora de enfrentar ali alguns buracos no asfalto ou as rampas de shopping. Colocando em outras palavras, são os SUVs que carregam o crescimento nas vendas e na lucratividade das montadoras. Não à toa, quase todas as marcas têm os seus representantes, até a Fiat, que antes concentrava os SUVs na Jeep, precisou correr atrás de alguns para participar dessa festa. Sejam os SUVs moda ou não, e gostando ou não, e acreditem, eu não gosto da maioria dos SUVs. Esse é o cenário. Como eu disse no episódio anterior, a fatia de hatches pequenos, na qual a Fenabrave coloca carros como o Argo, o Hyundai HB20, o Chevrolet Onix e o Volkswagen Polo, representava 33% do mercado em 2019. Em 2020, essa participação caiu para 29,45%. E no ano passado, os hatches foram apenas 21,94% do mercado, perdendo pela primeira vez o posto de segmento com maior participação nas vendas. Quem assumiu a primeira colocação foram os SUVs. Eles cresceram mais de 10 pontos percentuais em um ano e fecharam com praticamente 43% do mercado em 2021. Neste ano aqui, o cenário está ainda melhor para os SUVs, porque eles estão representando 48% do mercado no primeiro trimestre de 2022, contra 21,04% dos hatches. Então, não dá para ignorar um segmento que representa sozinho praticamente metade do mercado. Os SUVs são os novos hatches. Além disso, é importante analisar o passado recente da Fiat. Os modelos compactos da marca não obtiveram muito sucesso na fatia superior do mercado. Argo e Cronos fracassaram na missão de serem carros premium, ou seja, de atuarem mais como Punto e Linea do que como Palio e Siena. As versões desses carros com maior valor agregado
motorização mais potente, maior nível de tecnologia, ou seja, as de topo de linha, tiveram desempenhos pífios, bem abaixo do esperado. Então, não à toa, eles saíram de linha e esses carros foram ou estão sendo reposicionados para brigar no andar de baixo dos seus segmentos. Sim, há outros fatores envolvidos nessa questão, como a ausência de um motor turbo, que é desejado pelo mercado, e eu já falei sobre isso aqui em episódios passados, tanto no caso do Cronos quanto no caso do Argo. Mas a gente também precisa se perguntar, quando a gente observa isso que aconteceu com Argo e com Cronos, e com tantos hatches e modelos icônicos como o Uno, ou até marcas como a Ford, que se despedem do nosso mercado. A gente precisa se perguntar, afinal, qual é a porcentagem do público que está disposta a pagar mais de R$ 100.000 em um hatch ou em um sedã compacto, quando com essa fatia, ou talvez um pouco mais, já é possível pensar em partir para um SUV ou para uma picape, que são carrocerias tão desejadas e sinônimo de status, em um país que valoriza muito essa questão de imagem. Ou então se perguntar o que aconteceu com os hatches e os sedãs médios, que hoje praticamente são inexistentes no nosso mercado. E embora esse fenômeno possa ganhar maior ou menor força de acordo com cada mercado, ele não é exclusividade do Brasil. Em todo o mundo, isso é uma tendência. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Fiat Chrysler abandonou o segmento de carros de passeio. Ela tirou de linha os últimos representantes mais proeminentes, como o Chrysler 200 e o Dodge Dart. A Ford fez o mesmo, aposentou Fiesta, aposentou Focus, hoje em dia só tem SUVs e picapes. A Chevrolet só tem um sedã hoje e que tem um futuro muito incerto, o restante é só SUV e picape. Na Europa, as montadoras, incluindo a Fiat, já declararam que planejam deixar de investir no segmento A, que é o dos hatches de entrada. E, tal como aqui no Brasil, o segmento dos B-hatches deixa aos poucos de ser protagonista, enquanto todas as fatias aí de SUVs crescem no mercado europeu. E é por isso que marcas que nunca tiveram um SUV na sua linha de produtos precisaram se render a eles. E os exemplos são inúmeros. Fora das Stellantis, a gente tem Porsche e Audi, que foram pioneiras e enfrentaram muito preconceito no início, foram muito criticadas, mas que hoje têm vendas expressivas e dominam esses segmentos de SUVs, junto com a BMW. BMW, Porsche e Audi, a Porsche está em um nível mais caro, mas BMW, Audi e Mercedes é aí a tríade alemã que não tem para ninguém no mercado de marcas premium. Então, é algo a se pensar. Ano a ano, por exemplo, a participação de mercado da linha de sedãs e peruas da Volvo só diminui. A marca sueca aumentou a sua linha de SUVs e desistiu de outras carrocerias, por exemplo, o hatch C30. E marcas de superesportivos passaram a apostar em SUVs também, para viver em dias melhores. Agora a Aston Martin tem SUV, a Jaguar tem SUV, a Lamborghini tem SUV e até a Ferrari vai ter SUV. Na Stellantis, Alfa Romeo e Maserati tiveram aumentos expressivos na sua participação com a introdução do Stelvio e do Levante, respectivamente. Esses crescimentos não se mantiveram, é verdade, mas pela ausência de novos produtos e justamente de outros SUVs, pela ausência de um plano mais amplo, como a gente viu no episódio 41. Mesmo assim, não é coincidência o fato de que a aposta de começar uma nova fase para essas marcas começa com novos SUVs, que são o Grecale e o Tonale. Também a Lancia já prometeu ao menos um crossover para o seu retorno ao mercado, e a Chrysler vai fazer o mesmo com a sua estreia no mundo dos elétricos a partir da versão de produção do conceito Airflow, mirando diretamente na Tesla, que é uma das marcas hoje mais bem-sucedidas e que vende a maioria dos seus carros como, olha só, SUVs. A Dodge também está preparando um novo SUV para o mercado americano. O que eu quero dizer é que hoje, se uma marca quer ter relevância de mercado e se manter viva com competitividade, ela precisa ter SUVs ou no mínimo crossovers. Ainda mais se ela for uma marca que tem posicionamento de mercado mais elevado, porque hatches, sedãs e peruas médias e grandes estão registrando perdas atrás de perdas, fazendo com que muitas montadoras até já abandonassem alguns desses segmentos, ou se não abandonaram, estão sim
com certeza pensando, avaliando se vale a pena continuar nesses segmentos. E é nesse cenário que surge o Pulse Abarth, o primeiro SUV com a marca do escorpião. E eu digo que vai ser o primeiro porque certamente ele não vai ser o último. À medida que a Fiat da Europa também ganhe novidades, é óbvio que a Abarth se aproveitará delas para crescer e se manter rentável. E os SUVs fazem parte da estratégia da renovação da Fiat, pelos motivos que eu já elenquei aqui. Eles poderão ser diferentes do Pulse e do seu irmão Coupé, que são projetos brasileiros nascidos para reavivar a Fiat em toda a América Latina, mas com certeza eles existirão na Europa também, porque é isso que toda marca que quer se manter presente na cabeça do público precisa fazer no momento. E para finalizar esse ponto, quem disse que um SUV não pode ser divertido? Como eu disse, a maioria de fato não é, e eu não quero vir aqui defender SUV com toda certeza, não é esse o meu objetivo. Mas a Stellantis produz alguns dos SUVs mais elogiados do mercado, até por figuras improváveis. O Jeremy Clarkson, por exemplo, que é o polêmico ex-apresentador do Top Gear, ele já declarou que o Stelvio foi uma surpresa para ele, que seria talvez o único SUV que ele tivesse, o único SUV que ele gostou realmente de dirigir. As primeiras avaliações do Grecale foram muito positivas. Um autêntico Maserati, confortável para o dia a dia, mas que não deve em nada à filosofia da marca. E bem, a gente precisa falar do Pulse também. Evidentemente ele não briga aí pelo posto de mais esportivo ou mais rápido do mundo, como esses dois primos ricos, mas a sua dirigibilidade é muito próxima à dos hot hatches da Fiat, as versões esportivadas, graças às evoluções dinâmicas conseguidas pela marca com os avanços de tecnologia e de plataforma. E eu digo isso por experiência própria, eu já disse isso aqui em alguns episódios, já disse isso nas redes sociais do 3,5, eu jamais diria que eu me tornaria dono de SUV até fazer o test drive no Pulse. Porque o desempenho desse carro, que me lembrou o meu querido e inesquecível Palio Sporting, tem todo o mérito em ter me feito calar a boca. E se todos os críticos do Pulse dessem uma volta nele, talvez eles não tivessem argumentos para criticá-lo. E isso sem contar os diferenciais da Abarth, que com certeza vão acentuar esse grau de diversão. Então sim, a Abarth vai ter um SUV e ele não vai ser o único, provavelmente. Essa é a realidade, afinal, se a gente quer ver a marca viva, ela precisa dar dinheiro. Talvez você não goste dos SUVs da Abarth, e tudo bem, mas eles podem ser o caminho para financiar outros projetos que você ache sensacionais no futuro. Porque se você realmente é um entusiasta da Abarth, com certeza você quer que ela tenha um futuro, certo? Ah, mas um carro jamais vai ser um Abarth de verdade se ele tem mais que duas portas. É verdade, a maioria dos carros já produzidos com o logo da Abarth é duas portas. E até existe um boato de que essa seria uma regra interna da divisão, algo que, de modo algum, eu consegui confirmar nas minhas pesquisas com uma política oficial. Se você tiver alguma comprovação disso, que não seja especulação, por favor me envie que eu farei a retratação aqui nos próximos episódios. Mas eu não encontrei resquícios disso, seja nos meus materiais que eu tenho impressos em casa sobre Fiat, seja em pesquisas na internet, seja falando com outras pessoas que entendem de Fiat e de Abarth, eu não encontrei essa regra registrada como algo oficial. Fato é que, sendo regra ou não, isso não quer dizer que não existam carros da Abarth com quatro portas. Por exemplo, um dos modelos mais emblemáticos da história da marca esportiva é o Fiat 131. Produzido entre 74 e 84, ele era um sedã médio e levou para casa mais de 20 títulos de competição entre 1976 e 1981, graças às modificações feitas pela Abarth. Para começo de conversa, a ideia de fazer um Abarth a partir de um carro de família foi puro marketing dos dirigentes do grupo Fiat. O objetivo era ter como ponto de partida não um esportivo, como o 124, o Spider, e sim um carro das massas. E assim surgiu o Fiat 131 Abarth Rally. E a marca ainda aproveitou para lançar uma versão esportiva de rua do sedã, a volumétrico. Esse nome vem do compressor mecânico que foi instalado no motor 2.0 8 válvulas de comando duplo, que rendia os mesmos 140 cavalos do rally de rua.
mas também poderia ser associado, pelo menos em português, a essa ideia de levar mais pessoas, porque essa versão, olha só, tinha 4 portas. Nos anos 2000, no Brasil, a gente teve o estilo Abarth, que, diferentemente do estilo europeu, era oferecido na carroceria com 4 portas, como todos os estilos nacionais, enquanto na Europa a versão usava a opção 2 portas do hatch médio, que existia lá. E isso é importante dizer. Mais recentemente, na Índia, a Abarth teve alguns produtos feitos localmente. Trata-se do Punto Evo, do Aventura e do Urban Cross, que são todas derivações do Punto indiano, inclusive com um facelift meio duvidoso, sendo os 2 últimos que eu citei versões aventureiras do hatch. Porém, todas elas tinham carroceria 4 portas e, o mais chocante, receberam preparação da Abarth mesmo nas versões aventureiras. É evidente que esses são casos isolados, até porque a maioria dos Abarth produzidos na história são projetos derivados de carros de produção em série feitos até os anos 80, na Europa. Não estou contando aqui os casos especiais, casos de carros feitos especialmente para a Abarth em si. Eu estou falando de carros derivados de Fiats que estavam disponíveis para as pessoas comprarem normalmente. E nessa época as 4 portas eram pouco populares em geral, e permaneceu assim até os anos 90. A preferência pelo maior número de portas é uma coisa bem recente, e desde então, ou seja, desde o retorno da Abarth como marca, que aconteceu em 2007, ela só preparou um único modelo que poderia ter a opção de 4 portas, que é o Grande Punto. Na Europa, ele não teve essa opção, porque ele tinha 4 portas e 2 portas, e o Abarth foi feito na versão 2 portas, é verdade. Na Índia, como a gente viu, sim, ele tinha essa opção 4 portas, inclusive como o Abarth. E no Brasil a gente não teve um Punto Abarth, só o Punto T-Jet, que tinha 4 portas, mas ele não era parte da grife, apesar de visualmente ser muito parecido com o Punto Abarth e ter uma motorização bastante similar ao Primo picado pelo escorpião. Depois disso, a Abarth se concentrou na linha Cinquecento e na reencarnação do 124 Spider. Afinal de contas, a gente teve aí o fim do Punto, né? E de outros carros da Fiat também, né? O que a Abarth poderia fazer, talvez um tipo, ou um 500X, mas não fez. Então a gente só teve a Abarth trabalhando nesses 2 modelos, o 500 e o 124 Spider. Ambos os modelos, como a gente sabe, só com carroceria 2 portas, mesmo na versão Fiat. Então, não seria possível aventar essa possibilidade de ter uma Abarth 4 portas na era contemporânea. Afinal de contas, o carro de origem não tinha essa opção. O meu ponto é justamente esse. A Abarth prepara Fiats e os torna mais especiais. Se não existem Fiats 2 portas, como que vão existir Abarths 2 portas? Não existe um material de base para isso. Hoje, em toda a gama da Fiat, o único modelo disponível com 2 portas é o 500 e a Strada, vamos dizer. Esse é um escopo de atuação muito pequeno. Se a Abarth um dia quiser crescer a sua atuação e o seu posicionamento, ainda mais considerando todo esse cenário que eu falei dos SUVs. Então, sendo assim, não tem para onde fugir. O volume de vendas da Abarth não justificaria mexer na carroceria de um projeto que só tem 4 portas, não, já vai fazer 2 portas só para vender ali alguns carros da Abarth. Não. Logo, mais uma vez, olhando para o futuro, a gente pode dizer que não tem saída. O Pulse não vai ser o primeiro Abarth de 4 portas, considerando os feitos na Índia, nem vai ser o último. Se o Escorpião quiser ir além do 500, mesmo na Europa, vão ter que existir outros Abarth 4 portas. É inevitável, porque hoje praticamente todos os modelos disponíveis no velho continente contam apenas com essa opção. O 500 é um dos poucos carros, não apenas na Stellantis, mas de todo o mercado europeu, a resistir a essa opção, mesmo no seu segmento de hatches. Basta ver que o irmão Fiat Panda, ele tem só 4 portas, e até a Mini e até a Smart já se renderam a essa tendência de alguma maneira.
Então a gente resolveu esses dois pontos que estavam aí martelando a cabeça dos puristas. A Abarth trabalha a partir dos Fiat, esses são os Fiats do momento, logo esses precisarão ser os Abarth do futuro, certo? Eu acredito que essa lógica precisa ficar clara, porque esse é o meu ponto. Você precisa partir de Fiats, e se não existem outros tipos de Fiat, vocês vão ter que lidar com esses Fiats. Então sim, os Abarth do futuro vão ser diferentes e de algum modo eles vão ter que quebrar algumas tradições. E olha que eu abordei aqui só esses dois pontos. Eu queria saber o que os puristas vão pensar dos Abarth elétricos. Talvez eles deem uma chance a um SUV com 4 portas quando eles se depararem com o fato de que na Europa os escorpiões vão ser a partir de agora exclusivamente movidos a bateria. E olha, para mim, isso significa uma oportunidade de deixar os carros da Abarth ainda mais apimentados. Não é uma crítica. Mas o ponto é, todas essas mudanças, seja nos carros daqui, que são ainda movidos a combustão, ou nos da Europa, com uma nova fonte de alimentação, vão fazer desses carros menos Abarth? A resposta para essa pergunta vai ser, evidentemente, muito pessoal. Mas a gente precisa voltar à essência do que é um carro preparado pela Abarth. Ele precisa ser compacto, mas invocado. Ele precisa ter desempenho acima de tudo. Ele precisa extrair todo o veneno que um Fiat pode ter. É esse veneno que vai garantir a diversão de quem está ali atrás do volante. E essa é a missão da Abarth. Para mim, esse compromisso pode existir em qual carroceria for, gente. Talvez o que eu acho mais estranho, mas ainda assim eu não estou dizendo que não possa ser legal, seja nas picapes. E como eu disse, eu acho que a eletricidade pode ajudar os Abarth a entregar um nível de diversão e de desempenho fenomenais. O que eu quero dizer é, para mim, sim, o compromisso da Abarth pode ser alcançado em algo que não seja um hatch. Aliás, vamos olhar para o nosso passado com a Abarth. Nos últimos anos, a gente teve dois representantes da divisão por aqui, o Fiat Estilo Abarth e o Fiat Cinquecento Abarth. Dois carros muito diferentes, muito mesmo, mas dois hatches. O estilo até foi pensado pelos engenheiros italianos, ou pelo menos que estavam na Itália, só que recebeu adaptações para solo nacional, entre elas justamente as 4 portas. Era um carro discreto em todos os sentidos. Visto na rua, você pode até passar batido por um estilo Abarth. Ele pode ser facilmente ignorado achando que é qualquer outro estilo. Dirigindo, ele tinha um desempenho notável, sim, mas ele ainda deixava nítido que o compromisso dele era ser um carro confortável, era ser um hatch médio que mima o seu dono acima de tudo. E não tem problema, isso aqui não é uma crítica, tá? Só tô falando que era uma característica dele. E por isso, algumas pessoas já torcem o nariz para o estilo ter sido chamado de Abarth, ter ganhado esse sobrenome. Já o Cinquecento, ele é, vamos assim dizer, um legítimo Abarth dessa nova fase da empresa, porque ele seguia a cartilha que foi ditada lá com a volta da Abarth em 2007 com o grande ponto. Então ele tem adesivos, tem rodas diferentonas, tem uns adereços que chamam a atenção, as combinações de pintura que fazem você de longe assim saber que é um Abarth e que algumas pessoas tentam simular em outros carros que não são Abarth. E para um hatch subcompacto, o desempenho dele estava muito acima da média e era bastante empolgante, né? Dava para dizer que tinha desempenho de sobra ali no carro, vamos assim dizer. Mas olhando para os números oficiais, as coisas talvez não fossem tão diferentes assim. O estilo era uma versão com o motorzão 2.4, 20 válvulas do Maré, que foi recalibrado para gerar 167 cavalos de potência e 22,8 kg de torque. Ele alcançava de 0 a 100 em 8,4 segundos e atingia 212 km por hora de velocidade máxima. Já o Cinquecento foi importado do México com motor 1.4 turbo multi-air, também de 167 cavalos, mas com 23 kgfm de torque e 214 km por hora de velocidade máxima, indo de 0 a 100 em 6,9 segundos. Embora esse modelo tenha sido um fruto da Abarth com status de marca em outros mercados, aqui no Brasil ele também foi trazido como uma mera versão do Cinquecento. E no campo das similaridades, isso faz muita diferença, porque mostra que esses dois hatches, com números parecidos, mas visuais e comportamentos diferentes,
respeitando ou não essas supostas regras para ser um Abarth, de algum modo nunca foram um Abarth em sua totalidade quando eles chegaram no nosso mercado. Isso é diferente do que vai acontecer agora, já que a Abarth vai vir com status de marca, como acontece na Europa. De acordo com o Elander Zola, vice-presidente sênior da marca Fiat para a América do Sul, abre aspas, nosso planejamento visa a implementação da marca Abarth e não apenas o lançamento de um novo produto. A Abarth é esportiva na sua essência, é excitante e provocante. É essa combinação que vai gerar valor tanto para a Abarth quanto para a própria Fiat, fecha aspas. Nem tudo está confirmado ainda sobre o retorno do Escorpião, mas a gente já sabe que, mesmo tendo sido apresentado agora no Big Brother, o Pulse Abarth só vai ganhar as ruas no último trimestre deste ano. E apenas lojas específicas vão poder vender a grife em espaços diferenciados, com vendedores treinados especialmente para os produtos da marca. Além disso, a Fiat vai trazer a plataforma da Scorpion Ship, que é uma comunidade para os fãs do Escorpião que já existe em outros mercados. De acordo com informações da Quatro Rodas e do Autos Segredos, o Pulse Abarth vai ser equipado com motor T270 visto na Fiat Toro e no Jeep Compass. Os diferenciais, alguns deles já visíveis na prévia divulgada pela Fiat, que transformarão um Pulse em membro da grife, incluem para-choques, rodas, suspensão e ajustes diferenciados no motor, além de start-stop e freio de estacionamento eletrônico, que é o que tudo indica, de acordo com os flagras, vão ficar ali os controles em um console central diferente do Pulse Civil, a mesma novidade que o SUV Coupé da Fiat também deve trazer quando chegar ao mercado. Mas e quando a gente fala de números? Para a gente ter uma ideia, vamos dar uma olhada na ficha técnica do Jeep Renegade com essa motorização. Afinal, ele é o modelo nacional mais leve e mais próximo do Pulse a utilizar esse motor. A potência máxima do propulsor T270 é de 185 cavalos com etanol e 180 cavalos com gasolina, que é o combustível dos Abarth vendidos por aqui até então. Em ambos os casos, o torque é sempre de 27,5 kg, ou seja, um torque maior tanto do que o do estilo quanto do 500 Abarth vendidos aqui no Brasil. Com isso, e pesando 1.468 kg, o Renegade Sport vai de 0 a 100 em 8,7 segundos com etanol e 8,8 segundos com gasolina, atingindo a velocidade máxima de 210 e 208 km por hora, respectivamente. Nada mal, né? Vou relembrar aqui. A máxima do estilo Abarth era 212 km por hora. A máxima do 500 Abarth era 214 km por hora. De 0 a 100 do estilo Abarth, 8,4 segundos. De 0 a 100 do 500 Abarth, 6,9 segundos. Então, considerando o peso do Renegade, considerando tudo que envolve o Renegade, né, tipo de carroceria, tudo isso, 8,8 segundos não é nada mal mesmo. Mas o Fiat Pulse é bem mais leve. São 1.234 kg na versão Audace, quase aí 200 kg a menos, por exemplo. E mesmo tendo um motor menos poderoso, o T200 de até 130 cavalos e 20,4 kg de torque, o SUV da Fiat tem números animadores. 0 a 100 em 9,4 segundos é uma marca bem boa e velocidade máxima de 189 km por hora. Imagine você então do que vai ser capaz esse SUV subcompacto da Fiat com o propulsor do Jeep Renegade. Com certeza os números vão ser melhores do que os do estilo Abarth e potencialmente até melhores do que os do 500 Abarth que a gente teve aqui. Porque vamos comparar as relações peso-potência, e aqui o que vale é o menor número, tá? O que é melhor é o menor número. A gente tem, no caso do 500 Abarth, 7,0 kg por cavalo. No caso do estilo Abarth, 8,0 kg por cavalo. E no caso do Pulse, 6,85 kg por cavalo, considerando os 180 cavalos a gasolina. Se a gente considerar o etanol, são 6,67 kg por cavalo. Então, uau! No caso do estilo, os números eram bons, o carro andava bem,
mas talvez faltasse ali um pouco mais de empolgação, seja no visual, seja em alguns ajustes. Então, quando o assunto é abate, os números contam muito, mas não bastam. A boa notícia é que, do que a gente viu até agora, em termos de visual, o Pulse segue mais a cartilha do Cinquecento Abarth. Para-choques, grade, rodas, são tudo exclusivas, e os adesivos e emblemas também são aqueles tradicionais já usados nos Abarth desde 2007, de modo que vai ser impossível confundir um Pulse Abarth com um mero Pulse normal se você entende minimamente de carros. Como a gente viu, não vai ser apenas isso. Pela primeira vez a gente vai ter a experiência Abarth de verdade, com lojas próprias, uma comunidade exclusiva e, ao que tudo indica, experiências ligadas ao espírito da marca vão ser oferecidas para essa comunidade. Só de considerar isso, eu acho que dá para dizer que o Pulse pode até ser um SUV, ele pode até ser um Abarth de 4 portas, mas ele tem tudo para ser o mais próximo que a gente vai ter de um Abarth de verdade no nosso país, que é o pacote todo. Um carro com bons números, um carro capaz de entregar uma boa dose de diversão para um modelo que já pode ser bem divertido por natureza, um carro que vai estar inserido em uma linha maior, em um programa de privilégios que todo dono de um Abarth deveria ter tido, além do carro em si. Sem contar que é um produto desenvolvido no Brasil. E a gente precisa reconhecer isso, gente, porque nenhum outro grupo automotivo teria como fazer isso. Nenhuma outra montadora daria uma joia tão rara do seu portfólio para que a filial brasileira trabalhasse como bem quisesse e ainda estamparia isso com orgulho para o mundo todo, como fez a Abarth. O CEO da marca veio até aqui ver de perto o que o time brasileiro estava aprontando e a equipe de assessoria de imprensa divulgou isso para jornalistas de todo o mundo. A chegada do Pulse Abarth como o primeiro SUV da marca desenvolvido para o mercado latino-americano foi notícia na Europa, porque a própria marca divulgou isso. E isso não se vê em qualquer lugar, mas não se vê mesmo. Se você pegar qualquer outra montadora que está aqui no Brasil, não vai fazer isso. Então eu acho que é hora de parar com esse complexo de colonizado e se orgulhar sim do Pulse Abarth, porque ele até pode fazer concessões ao conceito da linha Abarth, mas ele vai fazer como todos os outros carros daqui para frente vão fazer, seja na Europa ou seja no Brasil. E para além dessas concessões, ele ainda vai ser capaz de entregar o que toda Abarth deve entregar, de um modo que ainda é inédito para nós brasileiros, porque mesmo que a gente já teve aqui da marca, não era a experiência completa. Eu acho que a gente pode simplesmente aproveitar, curtir esse momento, porque ele é todo nosso, e alguns dos Abarth mais poderosos da era contemporânea, alguns dos últimos movidos a combustão, vão sair das pranchetas brasileiras. Isso, meus amigos, é a Fiat do Brasil fazendo história mais uma vez. Portanto, eu acho que eu posso dizer, sim, dá para ter um Abarth SUV, sim, dá para ter um Abarth que não seja 2 portas, e ainda assim ter um Abarth de verdade. Porque o que vem por aí tem potencial para ser o melhor Abarth que a gente já teve, simplesmente pelo potencial de ser uma experiência Abarth por inteiro. Por hoje foi isso, muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu. Se sim, escreve para mim, deixa sua mensagem nos comentários ou me manda um e-mail no 3emailpodcast@gmail.com dizendo se você acha que o Pulse vai dar um bom Abarth ou não. Um abraço e até a próxima, ou no @3emailpodcast nas redes sociais.